Pronto. Então, sejam todos, todas e todos bem-vindos aqui na nossa atividade, nossa segunda palestra do ciclo de palestras 2023, né, do Geocultural Maranhão. Sejam bem-vindos, professora Márcia, né, que prazer, que honra tê-la aqui conosco. Sou a professora Fabiana, sou coordenadora do Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão, sediado aqui na UFMA de Codó. O nosso grupo está em atividade desde 2021 e a gente sempre tem fomentado esses debates, essas discussões, trazendo aí principalmente como mote, né, a geografia humanista cultural. E hoje a gente vai ter a oportunidade de trabalhar um pouco dessas relações entre paisagem e literatura, né? Por isso que justamente a gente convidou a professora Márcia, que já tem uma trajetória significativa em relação a essa temática, né? Já estuda aí há um tempo. Então, a gente agradece, quero fazer aqui alguns agradecimentos, né? Agradecer ao Centro de Ciências de Codó, na pessoa do professor Dr. Arlane Manuel Silva Vieira, ao colegiado do curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas e História, qual eu faço parte, na pessoa do professor Dr. Antônio Alexandre Zídio Cardoso, que é o coordenador do curso. Eu agradeço também, em especial, ao grupo, né, aos membros do nosso grupo de pesquisa, o pessoal que está aí, que já está aí participando, né, o David, Ana Luísa, Leiciane, Josi, Ivadete, Bruna, Bianca, espero não ter esquecido o nome de ninguém. Tem também o Júnior, né, que é o nosso egresso do curso, que também sempre participa, sempre colabora aqui conosco. Agradecer também a organização, a organização que ficou sob responsabilidade da nossa discente, Ana Luísa Salazar dos Santos. Agradecer especialmente também a professora doutora Márcia Mani Miguel Feitosa, que é a nossa palestrante, né? E eu quero registrar, pessoal, os lugares, né, de onde vêm essas pessoas, de onde vocês vêm, né? Pessoas que vêm de Codó, né, de São Luís, Timbiras, Teresina, veio gente também de Ipatinga, Minas Gerais, Fortaleza, Ceará, gente de Caxias, de Santa Luzia, do Maranhão, gente de Salvador, na Bahia, né? A gente fica muito feliz. E essas pessoas, vocês, né, estão representando aí algumas instituições, né? Gente, pessoal da sociedade civil, pessoal da UFMA, da UEMA, da UFPI, da UFSJ, UFBA, UFC, UFG, pessoal do IFMA, da UFMS, pessoal do grupo da professora, o GPLIT, né, que também está participando aqui conosco, e sejam bem-vindos e bem-vindas, e o pessoal do CA, né, o Centro Acadêmico Maria Firmina dos Reis, que também sempre se faz presente aí nas nossas atividades. Então, agora, nesse momento, a gente vai iniciar a palestra e eu vou fazer a leitura breve aqui do currículo resumido da professora Márcia. Então, a professora Márcia Mani Miguel Feitosa é professora titular do Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão, graduada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado em Letras e Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, doutorado em Letras, Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, é pós-doutora com Bolsa CAPES pelo programa Ciências Sem Fronteiras, em estudos comparatistas na Universidade de Lisboa, sob supervisão da professora Helena Carvalhão Liscou, bolsista de produtividade CNPq nível 1D, docente permanente dos programas de mestrado em letras, linha de pesquisa, estudos teóricos e críticos em literatura, e em cultura e sociedade da UFMA, linha de pesquisa, expressões e processos socioculturais. É coordenadora do PROCAD, AM, PGCUT, com a UEMA São Luís e a UESB, Vitória da Conquista. Líder do grupo de estudos de paisagem em literatura, GPLIT, vice-líder do grupo de pesquisa em estudos da paisagem nas literaturas de língua portuguesa,
É autora do livro A Representação do Espaço e do Poder em Mário de Carvalho, uma antologia da subversão, de 2018, organizadora, juntamente com a professora Ida Alves, da UFF, do livro Literatura e Paisagem, de 2010, e com a professora Silvana Maria Pantoja dos Santos, da coletânea A Cidade nas Literaturas de Língua Portuguesa, Imagética, Plural, Transfiguradas, 2021. Tem experiência na área de letras, com ênfase em outras literaturas vernáculas, atuando sobretudo nos seguintes temas: literatura e paisagem, literatura portuguesa e africana de língua portuguesa, literatura e patrimônio, cultura, identidade, memória e exílio. Então, agora eu passo a palavra para a professora Márcia, que terá 30 minutos para sua explanação. Ao final da fala da professora, a gente vai ter um bloco aí de perguntas, né, de considerações. Então, professora, a palavra está com a senhora, viu? Fique à vontade. E eu vou desligar um pouco minha câmera aqui, meu microfone, eu vou ficar passando aqui os slides. Aí qualquer coisa vocês falem, tá bom? Obrigada. Boa tarde, todos e todas, dos grupos aqui de pesquisa representados, né? O de Fabiano, o Geplite, e também outras pessoas que estão aqui nesse momento, né? Nessa sala. É um prazer muito grande estar aqui, né? O convite me foi muito, muito querido, viu, Fabiana? Você é uma pessoa há muito tempo querida nossa aqui, né? Do núcleo também do NEPA, do meu marido, que também é geógrafo. Então, nós nos conhecemos há muito tempo. E Fabiana, até onde eu sei, fez doutorado em Rio Claro, né? Onde eu estava até pouco tempo, sobre geografia cultural, né? A humanista. Então, assim, fui muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre paisagem e literatura num grupo bastante interdisciplinar, que é o seu, até onde eu sei, né? Porque é um diálogo grande que vocês trazem para pensar a geografia com as humanidades, né? E o meu grupo de pesquisa também, que trabalha com literatura, paisagem, e numa leitura bastante também interessante com a filosofia, né? Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, repetindo, o fato de estar aqui presente numa sala em que há pessoas interessadas num diálogo interdisciplinar que nós temos travado já há um bom tempo, né? Então, agradeço imensamente e queria enfatizar que eu trabalho já com essa linha de estudo há quase 20 anos, né? Desde 2016 que eu criei o grupo de pesquisa, mas até então já havia trabalhos que eu estava desenvolvendo desde 2012, 2013. Tá? Então, já assim, é um bom tempo, digamos assim, 10 a 12 anos, no máximo uns 15 anos já, não 20, uns 15 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido por mim. Então, na verdade, eu tenho a agradecer, inicialmente, o fato de ter conhecido a Lívia de Oliveira, né? Preciso relatar isso, que é importante. A Lívia de Oliveira, eu conheci pessoalmente, né? Esteve na minha casa, hospedada por algumas vezes, e ela que me incentivou a pensar um pouco sobre esse possível diálogo entre a literatura e a paisagem, né? E ela me cativou de tal maneira que eu fui lendo tudo a respeito e nunca mais deixei de pensar em trabalhar com essa área de pesquisa, né? Então, eu trago aqui para vocês uma leitura que eu faço de uma obra, vai ser isso mais no final da minha fala, para exemplificar como que o Geplite, e como eu, em especial, tenho trabalhado com essa leitura dialogada entre literatura e geografia, entre arte e ciência, né? É assim que eu chamo um pouco essa minha fala. Arte, ciência, literatura e geografia. Quero enfatizar também que eu sou membro do PG Cult, do PG Letras, né? Professora permanente dos dois programas, e faço parte também do CNPq com a Bolsa de Produtividade, justamente a partir de um projeto voltado para a literatura e geografia, né? Então,
eu vejo que o CNPq, ainda que precise dar uma atenção especial para a área interdisciplinar, reconhece os trabalhos que dialogam de forma interdisciplinar. Pelo menos isso o CNPq tem feito, né? Mas é preciso muito ainda, muito avanço para que isso possa ser aprimorado e tendo uma leitura mais producente mesmo do que eu penso que é uma leitura interdisciplinar. Então, nesse quadro que eu trago aqui, que eu acho bastante emblemático, né, de crianças ao redor desse globo terrestre, crianças que fazem parte desse nosso mundo, unidas, né, unidas para pensar de forma interdisciplinar a arte e a ciência, né? Então, eu achei bem interessante essa imagem e trouxe aqui para nós dialogarmos um pouquinho sobre a importância de se pensar de forma interdisciplinar o mundo contemporâneo, sobretudo, né? A gente não pode mais deixar de pensar dessa forma, sob pena de estarmos infringindo contra conhecimentos extremamente válidos para se pensar a contemporaneidade. Bom, vamos lá então. Por favor, Fabiana. Aí eu trago Morin, Edgar Morin, um grande antropólogo, para pensar esses novos paradigmas e novas perspectivas teóricas. O que diz o Morin? É necessário que haja uma ampliação de horizontes mediante a busca por um pensamento multidimensional e dialógico, capaz de compreender a relação do homem com o universo. Então, o Morin, eu acho que ele resume, sintetiza muito bem essa ideia que nós estamos pensando de buscar uma relação mais íntima, mais estreita, mais aprofundada do homem com o universo. E essa compreensão nos é necessária, cada vez mais, né? Então, a gente pensa que é possível trabalhar de forma disciplinar? Claro que sim. Todos nós temos a nossa área de conhecimento, né? Vocês como geógrafos, muitos de vocês, eu como alguém das letras, né, com a literatura, mas na medida em que nós temos a propensão, a capacidade, a intenção de olhar para o lado, né, de observar que há um leque de opções à nossa frente, a gente muda o nosso olhar, né? A gente começa a perceber que é possível traçar, tecer diálogos com outras áreas de conhecimento. E isso não implica dizer, sempre faço questão de enfatizar isso, não implica dizer que eu sou geógrafa ou que eu serei geógrafa algum dia. Não. Nada contra a geografia, absolutamente, né? Mas eu sou das letras. A minha intenção é dialogar com uma outra área, pesquisar sobre ela, né? Ouvir muito sobre a outra área, trazer próximo de mim pessoas que possam aprimorar o meu conhecimento, muito mais livresco, e não um conhecimento, por exemplo, de vida, né? E isso, eu também penso que acontece com quem é geógrafo, né? Um geógrafo que tenta estabelecer diálogos com outras áreas do conhecimento, isso não vai implicar que ele tenha que ser necessariamente esse outro profissional. O diálogo é viável na medida em que a gente procura tecer laços de aproximação. E é isso que eu faço há já um bom tempo em relação à geografia. E estou sempre ouvindo, sempre atenta, porque eu sei que não sou geógrafa e não tenho esse domínio da ciência como os que se formaram, se graduaram na área têm, né? Então, aí, qual foi a perspectiva que eu encontrei de trabalho com a geografia? A perspectiva da geografia humanista cultural, porque ao mesmo tempo que ela trabalha com a perspectiva da cultura, e arte é cultura, literatura é cultura, traz também para o seu escopo de estudo o homem. Então, a figura humana está ali, na sua humanização, está ali a figura humana. E uma figura humana que atravessa a cultura. Então, aqui eu tentei sintetizar, mais ou menos, o que é essa ciência chamada geografia humanista cultural. Vocês conhecem muito bem, afinal, fazem parte de um grupo como esse, né? É a ciência geográfica que leva em conta o espaço vivido.
tendo por fundamentação os princípios fenomenológicos voltados para a existência humana e a experiência de mundo. Então, aqui, nesse conceito, aparecem palavras-chave, que para mim são espaço vivido, princípios fenomenológicos e experiência de mundo. São expressões fundamentais para se pensar a geografia humanista cultural. E, de forma paralela, a literatura também, porque a literatura lida com o espaço vivido, lida com a fenomenologia por um viés filosófico e lida com a experiência de mundo. Né? Isso que é importante observar. Aí nós vemos qual a relação que é possível com a literatura. Em função de sua linguagem simbólica, polifônica e plurissignificativa, é capaz de expressar as diferentes representações da realidade geográfica. Né? Então, na medida em que a literatura detém em si a sua linguagem simbólica, polifônica e plurissignificativa, é possível traçar aproximações com a ciência geográfica. Nessa leitura que fazemos da geografia humanista cultural. Eu não diria a geografia física, ou a geografia agrária, ou a geografia... enfim, que trabalha com outras áreas de conhecimento. Essa geografia, sim, é possível a gente trazer para o campo da literatura. Aí eu trago, né, vocês conhecem de perto, Eduardo Marano Júnior, Lúcia Gratão, que são, na verdade, geógrafos que transitam muito bem na filosofia e na literatura. Né? Escreveram juntos livros, geografia e literatura. Né? Eu participei de um dos livros em que Eduardo foi organizador, Qual o Espaço do Lugar? Né? Então, são, na verdade, dois grandes geógrafos que dialogam muito de perto com a filosofia fenomenológica de Heidegger, sobretudo, Merleau-Ponty, e também com a poesia, que é a geopoesia, com que trabalha a Lúcia Gratão, e com a literatura de uma forma mais ampla. Né? Então, o que dizem ambos? Esta nova aproximação quer mais do que identificar elementos reais na descrição das paisagens e dos lugares. Quer estabelecer um entrelaçamento de saberes que se tecem também pelos fios de entendimento da espacialidade, da geograficidade, enquanto elementos indissociáveis de qualquer narrativa ou manifestação cultural. Então, eles, na verdade, defendem essa aproximação que vai procurar identificar elementos reais de uma descrição de paisagens e de lugares. Esses elementos reais, entre aspas, né? Porque realidade e verossimilhança são conceitos muito caros, muito importantes para pensar a literatura. Né? Então, assim, é importante observar que são geógrafos que têm uma preocupação muito grande em dar conta daquilo que é a arte para eles. Né? A arte enquanto forma cultural, expressão cultural do humano. Né? Qual é o objetivo das investigações, né, que se propõe a aproximar a literatura e a geografia? Estabelecer possíveis relações que o homem cria com o seu entorno, o espaço geográfico vivido, em que pesem aspectos como afetividade, sentimento de pertença, intersubjetividade, imaginação e memória. Todos esses aspectos são fundamentais para a arte, sobretudo para a literatura. Não há como essa literatura sem afetividade, sentimento de pertença, intersubjetividade, memória e imaginação. Então, se há esses aspectos, eles também se coadunam com a geografia humanista cultural. E eu trago aqui, né, um dos grandes geógrafos humanistas, né, que é o Éric Dardel. Todo mundo deve conhecer de perto. Né? Ele faz parte do meu aporte teórico desde sempre. Né? Ele escreveu O Homem e a Terra, Natureza da Realidade Geográfica, em 52, e só muito recentemente houve a tradução para o português com o Werther Holzer, em 2011. Né? Conceito fundamental de Dardel, a geograficidade, que expressa a própria essência geográfica do ser estar no mundo. Isso está no livro dele, né? A relação íntima do ser
com o estar e a sua relação mais ampla ainda com o mundo, e que vai remeter a uma leitura heideggeriana. Né? A associação entre geograficidade, lugar e paisagem tem sido fértil, em que pese a compreensão fenomenológica da existência. Então, quando Dardel pensa geograficidade, lugar e paisagem, ele pensa de uma forma bastante fértil. Ele não consegue dissociar nem a paisagem do lugar e nem lugar de geograficidade, porque os três conceitos estão imersos na relação do ser, do estar no mundo. Eu não consigo pensar lugar, paisagem e geograficidade se eu não pensar essa expressão ampla, que é essa implicação entre o ser e o estar no mundo. Tá? Isso faz parte do universo de Dardel. Continuando Dardel ainda, né? Obra de reflexão filosófica de cunho interdisciplinar, uma vez que se volta para a existência humana, o espaço em relação homem-terra, sociedade e natureza, além do que contemporaneamente tem sido foco de nossas preocupações no ambiente. Né? Então, por mais que a gente conceba Dardel como sendo um geógrafo humanista, um fenomenólogo, ele não deixa de trazer o ambiente para dentro da sua discussão. Né? Quem leu esse livro observa claramente isso. Né? Ele vai dividir o espaço em espaço construído, o espaço natural, o espaço aquático, aéreo. Nesses espaços, ele insere a natureza, insere o ambiente, insere o meio natural, sem o qual não há como se pensar a vida, a existência humana e a existência dos animais, evidentemente, né? Todos os seres. Volta um pouquinho, Fabiana, por favor. Só um pouquinho. O anterior. Dardel pensava a geografia de forma essencial, desviando-se da geometria. Isso é importante observar. Que no livro ele faz assim, o que é o espaço geométrico, o que é o espaço geográfico. Ele vai diferenciar. O próximo slide vai mostrar isso de forma mais clara. Agora sim, Fabiana, por favor. Ele vai diferenciar. O geométrico é homogêneo, uniforme e neutro. Planície ou montanha, oceano ou selva equatorial, o espaço geográfico é feito de espaços diferenciados. A geometria opera sobre um espaço abstrato, vazio de todo o conteúdo, disponível para todas as combinações. O geográfico tem um horizonte, uma modelagem, cor, densidade, é sólido, líquido ou aéreo, largo ou estreito. Ele limita e resiste. Né? O que eu acho muito lindo da Dardel é a sua poeticidade. Né? Ele tem um cunho poético muito forte no seu texto, em sendo geógrafo. Né? Então, a diferenciação entre geométrico e geográfico é bastante importante, porque para ele, o espaço geométrico ele é homogêneo, ele é neutro, e não tem especificidade. Né? Não tem uma diferenciação, uma diversidade. O geográfico, não. Tanto que ele nomeia. Paris é Paris, Nova York é Nova York, Moçambique é Moçambique, ou seja, os países, os lugares são únicos. Isso é espaço geográfico, tem uma modalidade, uma cor, é sólido, líquido, aéreo, não importa. Isso é espaço geográfico. E é sobre esse espaço geográfico que nós nos detemos, e não sobre o geométrico, que é abstrato, neutro e uniforme. Tá? Por favor, Fabiana. Aí eu vou trazer alguns teóricos importantes para a literatura. Tá? O Dardel, como eu já disse, é um deles. O Bachelard, que não é um geógrafo, é um filósofo, mas que tem um livro importante chamado Poética do Espaço, que ele publicou em 57, já um pouquinho depois de Dardel, que publicou em 52, mas é um livro muito importante, tá? E em que nós bebemos muitas vezes da fonte para pensarmos as questões ligadas à casa, por exemplo, né? Ao espaço interior, ao espaço íntimo, de que tanto fala Bachelard no seu livro. Então, ele foi um epistemólogo, um fenomenólogo e um filósofo da imaginação. Tem outros livros importantes, né, na sua publicação. Prática do Devaneio, né, e por aí vai. Temas que fundamentaram os estudos da geografia humanista no que concerne ao âmbito da fenomenologia e da imaginação. Então, em que Bachelard é importante para nós pensarmos geografia humanista? Justamente sobre dois aspectos fundamentais. A imaginação, que varre a obra de Bachelard, toda ela é varrida pela imaginação, e a fenomenologia, porque ele é um fenomenólogo. E para nós é extremamente importante pensar o fenômeno, acima de tudo, para nós pensarmos o espaço, lugar e paisagem. Né? Então, por isso que nós temos que nos valer bastante do Bachelard.
O que ele nos diz? Vou trazer só algumas passagens de Bachelard. Para Bachelard, importa o espaço como instrumento de análise para a alma humana. A poética do espaço configura-se num tratado psicológico, fenomenológico e poético a respeito das imagens desencadeadas a partir dos espaços recorrentes da literatura, como casa, porão, sótão, cabana e outros. Né? Evidentemente que alguns geógrafos hoje consideram Bachelard muito utópico, muito romântico, né? Porque é preciso pensar que a literatura, mesmo o nosso mundo atual, vive sob ameaça, né, das habitações. Né? O que são as habitações hoje? Onde está a ideia de habitar, de que tanto nos fala o Heidegger? Né? Então, nem sempre vai ser uma casa constituída, um porão, um sótão constituídos. Né? Vão ser outros espaços. Nós vamos ver depois com a obra que eu escolhi. Né? Ao se propor a examinar, cito, né, o Bachelard, imagens bem simples, as imagens do espaço feliz, Bachelard antecipa o conceito de topofilia, que posteriormente será trabalhado pelo geógrafo chinês Yin Tuan no livro Topofilia, o estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente, publicado em 74. Então, podemos observar o seguinte: Tuan não conceituou topofilia como um conceito original. Né? Ele, na verdade, bebe num livro de Bachelard, que em dado momento fala de topofilia, que é essa relação íntima do ser com o espaço, de aconchego, de afeto, né? De aproximação. E aí vem o Tuan para conceituar a topofilia. É um neologismo, evidentemente, né? Que inclui todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão. Vejam, topofilia tem a ver com meio ambiente material. Não é o meio ambiente espiritual ou psicológico, é o material. As relações tecidas com esse meio ambiente material. Em outro livro dele, né, Espaço e Lugar, Perspectiva da Experiência, publicado em 77, ele vai conceber a ideia de espaço e de lugar. Né? Então, vejam, são dois livros importantíssimos, nossos livros de cabeceira, que temos, com os quais temos que conviver diariamente. E eu trago aqui as edições mais recentes, a de 2012, que é da Topofilia, e 2013, que é Espaço e Lugar. Foram editados lá em Londrina, lá na Eduel. Então, vamos ver aqui o que é espaço e o que é lugar para Tuan. Tá? Eu quase até decorei já esse conceito. Espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa com um espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. Os arquitetos falam sobre as qualidades espaciais do lugar. Podem igualmente falar das qualidades espaciais do lugar. Podem igualmente falar das qualidades locacionais do espaço. Desculpem. As ideias de espaço e lugar não podem ser definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar, estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço e vice-versa. Além disso, se pensamos o espaço como algo que permite movimento, então o lugar é pausa. Cada pausa do movimento torna possível que a localização se transforme em lugar. Fica um pouquinho aí, Fabiana, vou comentar algumas coisinhas sobre isso. Tuan vai desenvolver essa discussão não só em espaço e lugar. Ele também vai trabalhar com essas questões em vários textos em inglês, publicados em revistas americanas, sobretudo, né? Em que ele vai discutir o lugar como pausa, né? E ele faz até um desenho, ele traça uma linha reta, como se a linha reta fosse o espaço, e um ponto nessa linha reta identificasse a pausa, em sendo lugar. Então, ele desenvolve bastante essa teoria do espaço e lugar em vários outros textos dele. Não só, evidentemente, dos livros, que são mais veiculados, né, nas escolas, nas academias, mesmo na mídia, mas também em textos em inglês. Há até uma tradução de um texto que eu fiz com uma ex-orientanda, que está na revista Geograficidade, cujo editor é o Eduardo Marândula. Né? Então, lá há um texto que eu traduzi com a Renata, que fala sobre essa relação entre metáfora, experiência, espaço e lugar, em Tuan. Tá?
Pois bem, pode avançar um pouquinho, por favor, Fabiana. Outro conceito fundamental para pensarmos a geografia humanista é a experiência, e que está, evidentemente, no livro de Tuan. No artigo intitulado Place Experiential Perspective, de 75, Tuan concebe a experiência como sendo, cito, um termo abrangente para os vários modos através dos quais uma pessoa conhece seu mundo. Então, ele resumiu em uma frase simples o que é experiência. É como a pessoa conhece o seu mundo a partir de atitudes que toma, dos modos como age sobre esse mundo. Isso é agir pensando na experiência. O que é experiência, então, para ele? É aprender. Significa atuar sobre o dado e criar a partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser conhecido é uma realidade que é construto da experiência, uma criação de sentimento e pensamento. Acho belíssimo esse conceito de experiência de Tuan, tanto que eu utilizo em qualquer situação para a qual eu preciso de me valer desse conceito, que eu acho que é objetivo, é profundo, envolve razão e sentimento, né? Envolve razão e sensações, envolve o abstrato e aquilo que é o mais concreto. Por isso que eu acho interessante pensar esse conceito de Tuan, e nada mais importante do que pensar a experiência como um aprendizado. Né? Quem experiencia, aprende, ou para o bem ou para o mal, mas aprende. Né? Isso que é importante. E eu, normalmente, desde que comecei a trabalhar com paisagem, literatura, tenho me debatido com os conceitos de paisagem, que há muitos, né, veiculados, inclusive, pela geografia, não só pela geografia, como também pela filosofia. Há o de Milton Santos, né? Há, por exemplo, o de Heidegger, mas eu gosto especialmente do de Dardel, porque eu acho que ele consegue dar conta daquilo que eu acho mais importante para se pensar a arte. Vejam por quê. Olha o que ele pensa que é paisagem. É um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma ligação interna, uma impressão, que une todos os elementos. Presença atraente ou estranha, no entanto, lúcida. Limpidez de uma relação que afeta a carne e o sangue. Né? Então, é um conceito extremamente poético, extremamente lírico, mas que dá conta, a meu ver, daquilo que eu mais acho importante pensar na literatura, que é a relação com o momento vivido, com as impressões que o leitor tem do texto que lê, em relação aos seus personagens, em relação ao eu lírico, por exemplo, ou ainda uma relação que vai afetar a carne e o sangue. Ou seja, quando eu me defronto com a paisagem, que é um conjunto, uma convergência, eu me defronto com a carne e com o sangue. Isso está diretamente implicado no texto literário. Né? Então, quando eu, de fato, penso em conceituar a paisagem, eu me volto para Dardel tranquilamente, porque eu acho que ele consegue dar conta desse universo tão amplo e tão plurisignificativo que é a literatura, né? Que é a arte de uma forma geral. Pois bem, trago também dois outros estudiosos de espaço, de lugar, que é Edward Helf, que é um geógrafo canadense, com o qual eu tenho bastante contato do ponto de vista bibliográfico, evidentemente, e ele tem um conceito de que eu gosto muito, que eu acho que é muito útil para nós trabalharmos com a geografia humanista, que é o lugar sem lugaridade, né? Que é uma tradução livre do Places and the Placelessness, do livro que ele publicou, que foi sua tese de doutorado. Então, esse conceito é muito importante no nosso mundo contemporâneo. Né? Não é autenticamente vivido, ao contrário do lugar, existencialmente vivido e pulsante. Então, quando eu penso em lugar sem lugaridade, nem sempre eu vou pensar em algo autenticamente vivido. É algo que parece que está sendo vivo, mas que, de fato, não é o vivido plenamente, pulsante, como o texto ali ressalta. Né? Quando eu penso em pessoas que se mudam para lugares por questões de trabalho, questões de estudo, mas não se identificam com esse lugar, né? Não criam laços de lugaridade. Então, vive no lugar, porque ali trabalha, ali estuda, ali tem sua família, mas não criou laços de lugaridade. Então, é um lugar sem lugaridade. E, às vezes, anseia por voltar à terra natal ou ao lugar anterior, onde se sentiu mais
mais pleno, com uma experiência vivida mais plena, né? Então, é um conceito muito importante para o nosso mundo contemporâneo, né? Pensemos nos refugiados, né? Pensemos o que estamos a viver agora com o Oriente Médio, né? Vocês acham, de fato, que os que estão sendo expulsos da faixa de Gaza estão buscando lugar? Estão buscando sobrevivência. Lugar é onde eles viviam, né? Então, para onde eles forem, se um dia conseguirem sair de lá vivos, vai ser um lugar sem lugaridade, porque eles anseiam, evidentemente, viver no lugar que eles escolheram como pertencimento. Isso é super importante. Já Marc Auger, que é um antropólogo recentemente falecido, né, vai pensar essa questão de não lugar. Vejamos. Se o lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não lugar, né? Eu tenho uma série de ressalvas contra o Marc Auger, que eu acho que o Marc Auger teve seu papel nesse livro, né? Que chama Não Lugares. Tem um papel, na verdade, de diferenciar o lugar de não lugar, mas eu acho que ele parou um pouco no tempo. Ou, melhor dizendo, eu acho que ele não aprofundou essa questão, né? A ideia de não lugar é muito mais aprofundada por Edward Helf. Mas o Marc Auger é quem dá esse pontapé inicial para pensar de forma antropológica o não lugar. Por isso que eu trago aqui para nós refletirmos sobre, né? Pois não, Fabiana, vamos lá, próximo. O que diz o Marc Auger ainda? Por não lugar, designamos duas realidades complementares, porém distintas, espaços constituídos em relação a certos fins, transporte, trânsito, comércio, lazer, e a relação que os indivíduos mantêm com esses espaços, né? Os não lugares criam tensão solitária. Ele, em vários momentos, ele vai dizer que uma rodoviária, um aeroporto, uma estação de trem são não lugares, porque por ali as pessoas transitam, não criam laços. Ok. De forma rasa, é isso mesmo, mas não é numa leitura mais aprofundada, caso a gente, por exemplo, entre em contato com o texto literário, ou mesmo com o filme, ou com uma outra obra de arte que crie como lugar um aeroporto, por exemplo, ou uma rodoviária, ou uma estação de trem. Tá? Vamos lá, então, continuemos. Outros conceitos importantes que eu utilizo muito nos meus trabalhos da geografia humanista, que são dois conceitos de Tuan, de espaço e lugar, que é espaciosidade e apinhamento, né? Espaciosidade está intimamente associada com a sensação de estar livre. Liberdade implica espaço, significa ter poder e espaço suficientes em que atuar. Então, quando eu penso em espaciosidade, eu penso em liberdade de atuação do ser. É uma liberdade que vai implicar um espaço amplo de atuação. Né? Quando eu não tenho isso, eu tenho um apinhamento, que é aquilo que se opõe à espaciosidade. Que diz Tuan? Podemos dizer que uma floresta está apinhada de árvores e um quarto está apinhado de bugigangas, mas são basicamente as pessoas que nos apinham. Elas, mais do que as coisas, podem restringir nossa liberdade e nos privar do espaço. Né? Quando eu penso numa prisão, eu penso em apinhamento. Quando eu penso em liberdade fora da prisão, eu penso em espaciosidade. Né? Isso de uma forma bastante simples. Né? Claro que isso se torna mais complexo no texto literário, por exemplo. Tá? Vamos lá. Aí eu trago para vocês, se vocês conhecem essa escritora, de que eu gosto muito, que é a Maria Valéria Rezende. Né? Uma escritora da literatura contemporânea no Brasil. E eu queria fazer uma análise. Acho que eu tenho um tempinho, né, Fabiana, ainda? Tem um tempinho, né, Fabiana? E que eu posso, na verdade, dar para vocês o exemplo de como eu trabalho com a relação de geografia e literatura de forma aplicada. Né? Então, eu vou trazer... eu vou trazer, então, essa autora e um livro dela para discussão. Pode continuar, Fabiana, por favor. Quem é essa escritora? Se alguém não conhece, eu vou dizer quem ela é, sua pequena biografia. Né? Para mim, uma grande vida que ela tem. Tenho tempo. Ela nasceu em 42, em Santos, onde morou até os 18 anos.
Após o golpe de 64, abrigou na sua casa militantes que lutavam contra o regime militar. Em 65, entrou para a congregação Nossa Senhora Cônegas, de Santo Agostinho. Sempre se dedicou à educação popular, primeiro na periferia de São Paulo e, a partir de 72, no Nordeste. Viveu no meio rural de Pernambuco e da Paraíba e, desde 86, mora em João Pessoa. Já esteve em Angola, Cuba, França e Timor, entre outros países, convidada a falar sobre seus projetos sociais. Graduou-se em Língua e Literatura Francesa pela Universidade de Nancy e em Pedagogia pela PUC São Paulo. Fez mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Então, veja que mulher fantástica esta Maria Valéria Rezende. Ela é uma freira, e, ao mesmo tempo, uma estudiosa, uma acadêmica também. Ela estreou na ficção em 2001, às vésperas de completar 60 anos. Parece o Saramago, começou tardiamente a escrever literatura. Com o livro de contos Vasto Mundo, que foi reeditado em 2015, tendo sido traduzido e publicado na França em 2017. É um livro belíssimo, Vasto Mundo. Quem não leu, por favor, leia. O estímulo a continuar a escrever ficção vem da participação no Clube do Conto da Paraíba. Além de escrever poesia e ficção, é também tradutora. O elogiado romance O Voo da Guará Vermelha foi publicado em Portugal e na França, tendo 2 edições na Espanha, uma em espanhol e outra em catalão. É ativista e participa do movimento Mulherio das Letras. Vejam que mulher atuante é Maria Valéria Rezende. Obras e prêmios. Em 2009, ganhou o Prêmio Jabuti, na categoria infantil, com a obra No Risco do Caracol. Em 2013, na categoria juvenil, outro Jabuti com o romance Ouro Dentro da Cabeça. Em 2015, pelo romance 40 Dias, foi laureada com o Jabutis para melhor romance e livro do ano de ficção. Um de seus últimos romances, Outros Cantos, valeu-lhe o Prêmio Casa das Américas, o Prêmio São Paulo de Literatura e o 3º lugar do Prêmio Jabuti em 2017. Eu trago para a discussão 40 Dias. Não sei se alguém já leu esse livro, até bom que coloque aqui no chat se alguém já leu esse livro, que vai ser muito bom dialogar com vocês sobre ele. Essa é a capa da minha edição. Esse livro repercutiu muito em mim, tanto que, invariavelmente, eu trago para a sala de aula esse livro, para as turmas de graduação, porque eu acho que é um livro que mexe, nos transforma, provoca em nós uma reflexão profunda sobre a vida, sobre o que é viver nas ruas, o que é pensar a periferia desse nosso país. É muito lindo esse livro. E bastante chocante também, em muitos momentos. 40 Dias é uma ficção sobre a migração dos nordestinos para o sul do país. Isso de uma forma bastante resumida. Alice é a personagem principal, professora de francês aposentada, que vive sozinha num apartamento em João Pessoa, de onde é instigada a sair para viver em Porto Alegre com a filha Norinha e o genro Humberto. Motivo: a mãe teria que ajudá-la a cuidar do futuro neto. Detalhe: Norinha sequer estava grávida. Passa um pouquinho aqui, Fabiana. Isso aqui é muito importante. Alice, essa personagem, vivia muito bem em João Pessoa, no apartamento dela, dando aulas de francês, ainda que fosse aposentada, mas tinha sua vida, uma vida ativa, muitas amizades, porque vivia, de fato, no seu lugar de pertencimento. E a nora, não, o genro e a filha moram no Rio Grande do Sul. E essa filha, de forma extremamente egoísta, exige que a mãe saia de João Pessoa e vá morar com ela no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Porque ela está almejando engravidar, e quando ela engravidar, ela é professora universitária, ela não vai ter tempo de cuidar do filho ou da filha. Então, a mãe iria viver com ela para cuidar desse filho ou filha dela, neto ou neta. Só que o grande detalhe, ela não estava grávida. E a mãe reluta muito, diz que não quer ir. Mas chega um ponto em que não é possível relutar, e toda vez ela diz, mas Alice, você vai morar em Porto Alegre, você vai para uma cidade grande, você vai para o sul do país,
você quer ficar aqui no Nordeste? Ela disse, eu quero, o meu lugar é João Pessoa. Não, vá com sua filha viver em Porto Alegre. Lá é um lugar supra-sumo, né? Então ela acaba não sendo convencida, mas quase que impelida a ter que sair do seu apartamento, que a filha vende, e vai morar com essa... Não mora com ela, a filha aluga para ela o apartamento. Tá? Vamos continuar, então. No enredo aí. A Rezende vai dizer para a gente, em resumo, o certo para ela era que eu, afinal, já tinha chegado ao fim da minha vida própria. Agora, o que me restava era reduzir-me à avó. Isso é a personagem falando. Né? A personagem falando que, na verdade, ela estava se sentindo reduzida à avó. Ela tinha que esquecer a sua própria vida em prol da vida da filha. Ao chegar a Porto Alegre, Alice é surpreendida com a notícia de que Norinha e Humberto, professores universitários, iriam se afastar 6 meses do país para cursar pós-doutorado. A filha exigiu que a mãe fosse morar em Porto Alegre, não é para morar com ela, no apartamento que ela tinha alugado, e iriam os dois fazer pós-doutorado fora do país. Ficariam 6 meses. E a mãe? A mãe ficaria lá no apartamento em Porto Alegre, afinal é Porto Alegre. É sul do país, é lugar desenvolvido. Né? Aí vem, Alice se revolta por ter aceitado mudar sua vida por uma falsa afeição de Norinha e passa a empreender uma, entre aspas, aventura por 40 dias pela periferia de Porto Alegre, a pretexto de procurar um conterrâneo, Cícero Araújo. Isso é interessantíssimo no livro. Ela sai do apartamento, vestindo uma roupa preta, né, um casacão assim, ninguém a conhece mesmo. Ela sai e vai para as ruas, né, se aventurar atrás de alguém que ela soube que é um conterrâneo paraibano, chamado Cícero Araújo, vai procurar o Cícero Araújo. É um pretexto para sair daquele apartamento com o qual ela não se identificava. Né? Quais são os pontos de referência de Alice? Passam a ser as favelas, os becos, o pronto-socorro, as praças e a rodoviária, percorrendo os labirintos de seus conterrâneos. Deixa um pouquinho aí, Fabiana. Isso aqui é muito importante que a gente possa pensar um pouquinho. Porque, ao invés de ela ir, digamos, num bairro específico da periferia de Porto Alegre para procurar o Cícero Araújo, ela anda pela cidade toda. Dorme em pronto-socorro, dorme em praça, dorme em rodoviária, atravessa favelas, atravessa becos, só para não ficar sozinha, inclusive. Né? Para ter com quem conversar, para se sentir pertencente a um lugar que ela tinha perdido. Então, ela vai buscar, por exemplo, a periferia, que ela sabe que ali existia um bairro onde moravam paraibanos e outros nordestinos. Então, lá ela vai buscar a sua origem, que ficou lá atrás, perdida, né? Lá mesmo na Paraíba. Anda um pouquinho, Fabiana. Vamos lá. Ao dar-se conta da extrema solidão, Alice busca refúgio entre seus iguais. Na Vila João Pessoa, encontra outros brasileirinhos, nordestinos e negros, segregados e excluídos para a periferia da cidade. Não é por acaso que Alice tem como interlocutora a boneca Barbie, personagem da capa de um caderno escolar transformado em diário por Alice. Ou seja, depois que ela volta para o apartamento, né, ela vai voltar em algum momento, ela vai escrever essa história. E ela tem um caderno, né, que tem na capa a boneca Barbie, com quem ela vai dialogar o tempo todo. Ela está sempre sozinha. Então, a Barbie vai ser só a interlocutora, né, que é uma boneca desse mundo burguês que a gente tanto conhece. Né? Vamos lá. Barbie representa a condição de alienação de Norinha e outras pessoas que desconhecem a realidade profunda do Brasil. Barbie e Alice, a de Lewis Carroll, são forasteiras no universo dos moradores de rua e dos excluídos da vida urbana. Né? Eu faço um paralelo aqui com a nossa Alice do País das Maravilhas, do Lewis Carroll, em que aparece essa ideia do forasteiro, do estranho, né? Do estrangeiro, no universo de moradores de rua. Curiosa é a presença de propagandas e anúncios de hostel, restaurante, loja de imóveis, imobiliária, clínicas médica e veterinária, loja de decoração, a entremear em alguns capítulos, em evidente contraposição à situação dos moradores de rua. Né? Então,
O livro mostra claramente duas situações bastante dicotômicas. A dos moradores de rua, que não têm casa, lar, a ideia de home, né, a ideia de lar, mas que vivem na rua como se a rua fosse o seu lugar de pertencimento, e ao mesmo tempo no livro aparecem propagandas várias. Você disse assim, existe um mundo paralelo. O mundo paralelo é o mundo capitalista, né? Dos restaurantes, dos hotéis, das lojas de imóveis, e assim vai. Né? Isso é muito interessante de observar. Cada página do livro, cada capítulo aparece uma propaganda diferente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pois bem, próximo, Fabiano. E aí eu trago uma leitura à luz da geograficidade, né, dos conceitos que nós conhecemos também, que vem de Tuan, sobretudo, de Helf e de Dardel. Vamos lá. Um dos conceitos mais significativos que fundamentam o arcabouço teórico da geografia humanista é a experiência, tomada aqui como uma atitude de aprendizado frente ao desafio imposto. Tuan salienta o quanto a experiência promove o conhecimento. Alice é o exemplo vivo da experiência ao ter vivenciado na pele, durante 40 dias, numa espécie de quarentena, isolada da família e de conhecidos, os árduos caminhos trilhados pelos excluídos socialmente. Então, ela passa 40 dias longe do apartamento. A filha não a procura em nenhum momento, ela não tem ninguém a conhece em Porto Alegre, né? Isolada de todos, mas com a companhia daqueles que são tidos como excluídos socialmente. Então, ela, na verdade, adquire uma experiência totalmente nova ao conviver numa espécie de quarentena com esses que são os excluídos, os marginais da sociedade, os moradores de rua, sobretudo. Né? Há também prostitutas, há pessoas que tinham, por exemplo, profissão, mas que depois perderam tudo e foram morar nas ruas. Então, ela traz relatos dessas pessoas ao longo do livro. Tá? Continuemos. Exilada do lar e de sua terra natal, né, da cidade natal, Alice continua a viver na condição de expatriada, na medida em que decide abandonar o apartamento da filha, né, que a filha lhe impôs, e viver em meio aos moradores de rua, ora sob pontes, ora em casas abandonadas, ora ainda nos não-lugares de Marco G, como um pronto-socorro e a rodoviária. Daí eu questiono o Marco G, né, porque ele diz que todas as rodoviárias, os aeroportos, estações de trem são não lugares. Para essa personagem, nesse livro, não. Na medida em que ela elege esses lugares, né, esses espaços como lugares, em que ela vai habitar. Ela habita pronto-socorro, ela habita rodoviária, ela habita uma estação, por exemplo, de trem. Ela está ali habitando, porque ela se recusava a habitar o apartamento alugado pela filha. Lá sim é não lugar. Né? Pronto-socorro, rodoviária são lugares para ela. Os imigrantes nordestinos passam a constituir o seu elo afetivo e, consequentemente, a periferia de Porto Alegre, o lugar topofílico. Aí nós trazemos novamente o conceito de Tuan, que é a afeição pelo lugar. Então, ela vai ter a afeição não por Porto Alegre, enquanto uma cidade cosmopolita, mas sim pela periferia de Porto Alegre, onde ali vivem os excluídos socialmente. Ali sim há uma relação topofílica. Aí eu venho com o Helf também. O lugar sem localidade, conceituado por Helf, passa a ser o apartamento de Porto Alegre, onde conhece a diarista Milena, indicada pelo porteiro do prédio, com quem se sente acolhida. Afinal, ela é tão brasileirinha quanto ela. Né? Então, a Milena é uma diarista que ela contrata, né, no início dos dias em que estava lá, que é também uma nordestina, com quem ela tem uma boa convivência. Então, ali é um lugar sem lugaridade, porque ela não cria a ideia de pertencimento. Cito o livro, né? Dona Alice, estou mandando aí para a senhora uma diarista, que essa sim, a senhora vai gostar demais. E tenho certeza de que ela vai ter tempo e querer lhe servir. Vão se dar bem, que ela é brasileirinha, assim como a senhora. Parece uma coisa meio estereotipada, né? Meio preconceituosa. Bateram a porta da cozinha, abri e entendi na hora, porque diante de mim estava uma mulata bonita, cheia de corpo, com um sorriso aberto. A dona Alice
E já foi entrando essa simples frase me confirmando que aquela ali também vinha de bem para lá do Trópico de Capricórnio. Brasileirinha feito eu, Milena era da Bahia. Né? Há uma identificação plena entre Alice e Milena, por serem da mesma região do Nordeste. Né? Continua, por favor, Fabiana. A necessidade de se sentir livre e de poder atuar com liberdade impele Alice para fora do apartamento, onde se sentia apinhada sem espaciosidade. Curiosamente, não são as pessoas que a apinham, mas a solidão e o abandono da filha. Né? Ou seja, o que gerou o apinhamento nela? Foi a solidão, o abandono da filha. Ela não tinha o abandono lá em João Pessoa. Por mais que ela não tivesse nenhum parente, ela tinha amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Aqui em Porto Alegre não tem ninguém. Ela tinha filha que se foi para o exterior com o marido e ela se vive numa solidão plena. Então, aí sim, há uma ideia de apinhamento, a solidão enquanto forma de apinhar as pessoas. Entre os moradores da rua, onde o apinhamento poderia mais claramente se manifestar, é onde encontra a espaciosidade. Estava, ao que tudo indica, entre os seus. Então, eu reitero aqui, nem sempre nós temos que levar em conta que os conceitos se restringem a certas situações do texto literário. É preciso ter em conta como os personagens, né, vão entremear as ações. Então, se a ação aqui diz que Alice sentia-se menos apinhada ou sem apinhamento entre os moradores de rua, é porque entre eles ela se sentia pertencente a esse meio. Se há um pertencimento, se há uma identificação, aí não há apinhamento, aí há espaciosidade. Ao contrário do apartamento. Né? Entenderam qual é a relação? São as relações tecidas com a experiência de vida, com o ser estar no mundo, que vão dizer, de fato, se há apinhamento ou espaciosidade no comportamento dos personagens, né? Evidentemente. Vamos lá, Fabiana. Entretanto, ao fim e ao cabo... Peraí. Volta antes. Tem mais um antes desse, não tem? Esse é o próximo, né? Deixa eu ver. Isso, próximo. Vamos ver o próximo desse aí. Isso. Entretanto, ao fim e ao cabo, a sua condição de mulher de classe média, né, fala mais alto. Mergulhada no poço profundo do abandono, Alice é despertada por Lola, moradora com quem dividia espaço numa casa abandonada, a voltar para a superfície, para o lugar que se transformaria em seu reduto de escrita. Essa é a parte final do livro, né, em que se volta para o presente. Por quê? Vejam, Lola é essa moradora que dividia espaço com ela numa casa abandonada. E Lola sabe que ela não é daquele lugar, que ela tem uma origem, que ela tem um apartamento. Ela diz, volta para a sua vida. Ela diz, mas como? Não volta, você aqui não é o seu lugar. Né? Então ela diz, eu me sinto aqui. Eu falo assim, não é. Então volta. Foi tão difícil voltar que ela não sabia nem como pegar o ônibus novamente. Não tinha dinheiro nem para isso também. Né? E ela retorna para o apartamento, mas retorna para um outro lugar, que não é o apartamento em si, sim para a escrita. Né? O pertencimento é conquistado... Volta um pouquinho só, Fabiana, deixa eu só ler ali, o anterior. É conquistado pela catarse das memórias postas no papel. Então, quando ela coloca no papel toda a experiência vivida nas ruas, é uma forma de catarse que ela tem. Né? De trazer para a escrita e para o leitor, evidentemente, toda a vivência, toda a trajetória que ela pôde vivenciar nas ruas de Porto Alegre. Né? Então, quem é que vai ser sua interlocutora? Vai ser a Barbie e nós, evidentemente, enquanto leitores do livro. Né? Continua. O berço íntimo, o seu canto do mundo, nas palavras de Bachelard, o espaço realmente habitado, que traz a essência da noção de casa, é o desabafo em forma de um diário de uma mulher de mais de 60 anos, dos 40 dias épicos que garantiram a sua salvação da insanidade. Ela foi salva da insanidade ao ficar 40 dias na rua. Olha que curioso que é isso. Parece que é um contrassenso, não parece? Não, quem vive das ruas vive de forma insana. Para ela foi o contrário. Ela foi salva da insanidade ao viver 40 dias nas ruas. Por quê?
que a salvou foi a ideia de lugar, pertencimento. O ser estar no mundo, isso que a salvou. A interlocução com a Barbie ameniza a dor do abandono, da falta de amor. Este caderno de ninguém, como ela mesma o conceitua, é o seu lugar de memória, a sua âncora no mar de egoísmo da humanidade. Né? Então, ela encontra nesse caderno a âncora, o esteio, o seu lugar de memória contra o egoísmo que perdura na humanidade. Então, esse livro é extremamente contemporâneo, porque retrata justamente o que nós estamos a viver nos dias de hoje. Seja no Brasil, seja fora do nosso país, seja nas periferias das grandes cidades, estamos a viver constantemente essas questões. Né? Que é um livro que eu acho que todos nós temos que ler, porque ele, de fato, nos transforma, nos faz repensar muito a vida, sobretudo onde vivemos, nosso pertencimento, nosso lugar. Né? Fabiana, por favor. É isso, gente. Muito obrigado. Espero ter contribuído de algum modo com vocês aqui com essa leitura. Essas são as minhas referências. Né? Fico à disposição para nós dialogarmos mais sobre esse livro ou sobre as questões que eu trouxe relativas à literatura e paisagem. Muito obrigada. Espero não ter ido muito longe, né, Fabiana, com o tempo. Foi ótimo, professora, excelente, né? E só faz a gente ficar pensando, ficar viajando mesmo assim nesses aspectos aí que a gente também estuda, né? Que a gente acha de extrema relevância para as nossas questões, né? Para as questões da humanidade, né? Uma geografia que traz questões relacionadas aos sentimentos, às emoções e quão rico fica ainda mais quando a gente dialoga com as artes, né, com a literatura, né, e que beleza que a gente encontra, né, que a gente se coloca também no lugar das personagens e a gente acaba tendo a possibilidade também de entrar um pouco nesses universos aí que parecem distantes e ao mesmo tempo tão próximos de nós. Né? Então, essas noções que a geografia humanista traz fazem com que a gente entenda um pouco mais, com um pouco mais de sensibilidade também sobre essas questões que são tão sérias, né? Questões relacionadas às migrações, né? Que as pessoas muitas vezes são arrancadas dos seus lugares, e todo esse sofrimento que está em torno também dessas questões, né, dessas realidades. E aí, a sua fala me faz lembrar também do tempo que eu me deparei com o livro Topofilia lá no NEPA. Ah, sim. Até então, foi em 2006 que eu entrei no NEPA, e até então eu tinha tido contato com uma geografia mais dura, né, uma geografia mesmo mais articulada com esse núcleo mesmo bem positivista, né? Assim, positivista. Com essa geografia mais tradicional, mais positivista. E aí encontrei Tuan. Né? Em sala de aula, eu nunca tinha ouvido falar de Tuan. E a partir da minha entrada no NEPA, eu conheci Tuan a partir do livro e gostei demais. Então, considero que a minha entrada, o primeiro contato que eu tive com geografia humanista cultural, de fato, foi lá no NEPA. Né? Não trabalhei com isso, né, com esses aspectos no meu TCC de graduação, mas comecei a pensar já no mestrado, e aí no doutorado eu quis aprofundar. Né? Eu quis retornar a essa questão, a esse aspecto da geografia e trabalhar um pouco mais. Então, na minha tese, eu já trabalhei com sentimentos das pessoas lá da APA do Maracanã, fazendo esse link aí com políticas públicas, né, trazendo o que as pessoas pensam, as narrativas delas em relação aos seus lugares, né, a esses diferentes lugares que compõem a APA do Maracanã, e isso enriqueceu bastante o meu pensamento, né, isso vai para além da academia,
né? A gente traz isso para a nossa vida também, essas experiências, e a gente consegue entender nuances do mundo. A gente nunca vai conseguir entender completamente o mundo, mas a gente consegue entender algumas nuances, alguns pormenores, né? E a literatura, as narrativas das pessoas fazem a gente entender um pouquinho mais, ter um pouco mais de noção do que as pessoas sentem, do que elas passam, e de como isso influencia nas geograficidades, né? Então, esse diálogo aí com a literatura que a senhora traz, que a senhora propõe, é extremamente rico, né? Só tem a enriquecer a gente. Agora a gente abre, né, para questionamentos, né, para algumas perguntas, para algumas considerações, se alguém quiser se colocar, né, fazer suas perguntas, pode colocar no chat, pode também ligar sua câmera, seu microfone, fique à vontade, nós estamos aqui para dialogar, né? Uhum. Enquanto vocês vão pensando aí em algumas perguntas, né, algumas questões, eu fiz aqui, eu fui lembrando, né, fiz aqui algumas anotações também, que me chama a atenção, essa noção de topofilia e também o seu par dialético, né, a topofobia e o que vem associado à topofobia, que no que a professora trouxe aí, né, uma noção aí também muito cara, e que também está na obra do Tuan, que é a noção de apinhamento. Então, eu gostaria que a professora falasse um pouco mais sobre essa noção, que à primeira vista parece uma coisa assim muito mais complexa, né? Mas que eu acredito que a gente consegue entender um pouco a partir de algumas experiências. E se tem algum livro assim onde essa noção de apinhamento fica mais evidente, mais enfática. Você diz o livro literário? Livro literário. Tá. Bom, inicialmente, Tuan. A Rayana é minha orientanda, tá? O que ela colocou aqui? Só um momentinho. O apartamento de Alice poderia ser considerado não lugar. Tá, depois a gente vê isso. Ok. Fabiana, Tuan não conceituou topofobia, né? A gente não acha, nem paisagens do medo, a gente acha ali o conceito de topofobia. A gente vai achar de fato de topofilia. Por quê? Né? É obviamente o que alguns geógrafos hoje criticam um pouquinho em relação também a Bachelard. É porque tanto Tuan quanto Bachelard têm uma leitura mais utópica da ideia de lugar. Uma leitura não é distópica, ela é utópica. A distopia faz parte do nosso mundo contemporâneo. Né? Então, se for buscar, por exemplo, estudiosos da distopia hoje, eles não vão trazer um conceito de topofilia como se fosse o conceito, digamos, já assentado, né? Já organizado, porque para eles, em função da distopia, o que mais existe é a topofobia. São os medos, as aversões, são as repulsas. Né? Então, a gente encontra muitos livros hoje em que a topofobia é muito forte. A gente conta muito. Mas Tuan, Bachelard, então, que é a ideia de espaço feliz, eles não trazem para os seus textos, acho que tem a ver muito com a época também. Dardé escreveu em 52 o livro, e Tuan escreveu em 74 Topofilia. Ainda que tenha feito uma revisão, né, ele fez uma revisão, ainda assim está lá a ideia de que topofilia é um conceito que traz à tona a relação com o espaço da felicidade. Né? Essa ideia de espaço de felicidade, de espaço alegre, de espaço da intimidade,
se contradiz, se contrapõe diretamente aos espaços distópicos, né? Então, isso tudo é bastante interessante a gente observar. Já a ideia de apinhamento ele traz no espaço lugar. Mas ele traz de uma forma, não sei se você lembra disso, mas ele não diz assim, o que é apinhamento? Ele não diz. Ele só situa o apinhamento dentro de um contexto. O que nos apinha são as pessoas, ainda que haja bugigangas que nos apinham. Então, a gente entende apinhamento pelo contexto, não que ele conceitue. Né? Ele dá exemplos, né? Mas ele não conceitua. Mas hoje, eu digo hoje porque é século XXI, a literatura do século XXI é outra, não é mais a do século XX, o que mais há é apinhamento nos seus textos. O que mais há? Então, essa obra que eu trouxe aqui, que é uma obra bastante contemporânea, de 2014, ela vai refletir isso, né? São os espaços distópicos, porque vejam, qual é o espaço utópico da Alice? Era o apartamento dela em João Pessoa, que lhe foi tirado, subtraído. Então, quando ela é impelida a ir para Porto Alegre, ela não vai por vontade própria, né? Além do mais, não fica do lado da filha. A filha aluga para ela um apartamento. Ah, tem um detalhe importante. Há uma única noite, desde que ela chegou em Porto Alegre, que ela é convidada para jantar com a filha. Ou seja, ela ficava sozinha o tempo todo. A filha a convidou para jantar no apartamento dela, da filha, para anunciar para a mãe que ela ia se mudar para o exterior para fazer pós-doutorado. E lá ela vê o genro, que ela não via nunca. Então, vejam, o apinhamento ele se concretiza muito mais na literatura contemporânea. Se a gente for ler as produções de Rubem Fonseca, né, falando da literatura brasileira, do Walter Ugumãe, que é um autor que eu gosto muito, da literatura portuguesa, muito também de nós conhecido no Brasil, participa da Flip, quase toda vez ele vem para cá para a Flip, mesmo Saramago, né? Escritores que produzem no século XX para XXI, já adentrando 2000, 2010, por aí, trazem uma leitura muito distópica, em que o apinhamento e a topofobia são conceitos extremamente pertinentes, muito mais do que a topofilia. Muito mais. Não que não apareça, evidentemente que aparecem, mas o que a gente observa é que os autores, por exemplo, Cristóvão Tesa, que esteve aqui recentemente para a Feira do Livro, né? O Filho Eterno é um dos livros do Cristóvão Tesa em que isso aparece de forma bastante forte, né? O que é topofilia, o que é topofobia, o que é apinhamento, o que é espaciosidade. Para o personagem principal do livro, o Filho Eterno, o apinhamento é o próprio filho, que tem síndrome de Down. O filho o apinha o tempo todo, desde que nasce. Ele quer se livrar do filho. Até que, ao longo do livro, ele começa a se, digamos, a reconhecer o quanto o filho para ele é lugar e não apinhamento. Entenderam? Então, vejam, é um autor contemporâneo. Autor contemporâneo, né? Que traz à tona uma discussão muito interessante, que são os pais que têm filhos com deficiência. E como lidar com isso. Né? E como lidar com isso. Então, assim, eu vejo então que tanto Tuan quanto Bachelard viveram numa época em que falar de espaço feliz era mais agradável, mais interessante e mais condizente com o momento, mas não com os dias de hoje. Com os dias de hoje, você vê séries, filmes, livros, mesmo no YouTube, né, o que se propaga são cenários distópicos, são situações distópicas, em que, invariavelmente, o que a gente observa é a topofobia, é o não lugar, é o lugar sem lugaridade, é o apinhamento. Tá? Não sei se eu te respondi. Sim, professor, obrigada. Essa noção de apinhamento aí chama muita atenção. Vocês estão me ouvindo, gente? Minha rede tá ruim, às vezes está oscilando. Essa noção de apinhamento chama muita atenção, é algo que me faz refletir bastante por conta
justamente por conta das experiências, né? Eu gostaria de trabalhar um pouco mais sobre essa noção aí. Então, eu estou tentando encontrar também algumas obras que tratam sobre esse assunto, né? Não só obras técnicas, né, que trazem conceitos, que trazem essas noções, mas obras que transmitam essa noção de apinhamento para fazer um, uma articulação, né, com experiências reais, assim, então, Sim, sim, sim. essa é uma noção que chama bastante atenção. Aí tem umas perguntas no Uhum. chat, Vamos ver. vamos ver aqui, da Rayana. Professora, o apartamento da Alice Rayane, poderia ser considerado um não lugar, lugar sem lugaridade ou um lugar topofóbico? tá. Qual apartamento? De João Pessoa ou de Porto Alegre? O de João Pessoa era lugar, né? A gente entendeu isso desde o início. Ela foi impelida a sair de lá porque a filha queria. Mas o apartamento alugado pela filha, inicialmente era não lugar, que é tanto que ela fugiu de lá querendo ir para as ruas. Olha que interessante, a gente entende apartamento como sendo uma construção em que você vai ter ali onde viver com segurança, criar laços, né? Olha como foi o contrário. Nas ruas onde há espaciosidade, liberdade, às vezes insegurança, ela encontrou lugar. Tá? Então, quando ela volta, ela retorna para o apartamento, já no final do livro, e que ela vai escrever a obra, né, que são as suas memórias do que ela viveu os 40 dias, eu acho que ela vive ali um lugar sem lugaridade. Né? Que ela passa a habitar o apartamento, mas habita na medida em que o livro ou o diário se torna um lugar de escrita. O lugar de escrita é onde ela vai, de fato, viver com lugaridade. O apartamento é um lugar sem lugaridade. Até o fim vai ser. Ela não se identifica com ele. Ela não encontra nele pertencimento, intimidade, envolvimento. Ela vai se envolver com a escrita. Aí sim. Ela escreve de um modo bastante livre, solto, é de uma linguagem popular, porque ela é a mulher do povo, né? Ainda que tenha uma formação acadêmica no francês. Ela viveu no meio dos moradores de rua. O que mais, Fabiana? O Wendel está fazendo a seguinte pergunta. Boa tarde. Considerando as noções de paisagem, quais aspectos se relacionam diretamente com a construção / representação da cidade no texto literário? Noções de paisagem, quais aspectos se relacionam diretamente com a construção, representação da cidade no texto literário? Obrigado pela pergunta, Wendel. A noção de paisagem de Dardel, né? Eu levo em conta essa noção. Eu não trabalho com outras noções, porque com elas eu não me identifico muito. Na de Dardel, eu consigo identificar a representação do momento vivido, da impressão e da experiência. Aí sim, eu posso ver a cidade, né, sendo representada enquanto momento vivido, que foi o fato vivido ali pela personagem Alice. O que é a cidade para ela de Porto Alegre? O que é paisagem para ela? É o momento vivido. Tudo aquilo que ela vive nas ruas, isso é paisagem para Alice. Tudo aquilo, as impressões que ela tem das ruas é paisagem. Né? Essa lucidez que ela tem para diferenciar as ruas do apartamento da filha, isso é paisagem. E que tem a ver com o conceito de Dardel, diretamente. Entendeu, Wendel? É assim que eu concebo, pelo menos, esse livro que eu trabalhei, e que tem a ver com a cidade, claro. O que é João Pessoa, enquanto lugaridade, e a ideia também de momento vivido, das impressões, e o que é Porto Alegre, enquanto não lugar, né? E depois as ruas sendo lugar para a personagem. Entendeu? Espero ter respondido a sua questão. Então, para mim, a paisagem, enquanto noção, ela transita pela noção de momento vivido, de impressão, né? De experiência, de
afetividade e sensibilidade, que é o que a Alice vai, na verdade, construir ao longo dos 40 dias que ela passa nas ruas, né? É, na verdade, um momento catártico mesmo da personagem, de transformação. E também nossa, enquanto leitor. Também nossa. Aí tem uma pergunta da Flamila. Ah, me orientando, Flamila. Que bom te Ela ver vai aqui, Flamila. Uhum. Ela vai em busca de experiências que aproximam das suas antigas raízes. Quando ela sai do apartamento e tenta buscar um conterrâneo, ela parece que está tentando buscar a si. Me parece um ótimo livro para trabalhar também geograficidade. Vou incluir na minha lista de leituras, com certeza. Obrigada, professor. Isso mesmo, a geograficidade não é a relação essencial do ser e estar no mundo, né? Como nós concebemos a partir do que Dardel nos conceitua. O ser e estar no mundo é um conceito heideggeriano. Está lá em Heidegger. Nós temos que nós temos que trazer mais o Heidegger enquanto um filósofo do espaço, não só do tempo. O Ser e o Tempo foi um livro fundamental na produção do Heidegger. Mas depois que ele escreveu O Ser e o Tempo, ele escreveu sobre o espaço, já no fim da vida, e disse, olha, o espaço é tão importante, o mais importante do que o tempo. Quando ele vai discutir espaço, ele vai discutir a ideia de habitar. E o habitar implica o ser e estar no mundo. Então, a personagem Alice vivencia a geograficidade plena nas ruas, buscando o conterrâneo. Sim, porque o conterrâneo tem a ver com as raízes, com a sua identidade primeira, que vai ser transformada ao longo dos 40 dias. Né? Então, ela vai ser um ser que vai estar no mundo, e esse mundo é o mundo das ruas, com o qual ela vai se identificar plenamente. Quando ela retorna para o apartamento, qual vai ser o ser estar no mundo? Vai ser o diário. No diário, ela vai colocar suas memórias. E as memórias são, na verdade, o retorno, né, de tudo que ela viveu durante os 40 dias para tentar, digamos assim, trazer à tona aquilo que ela vivenciou como experiência. Então, são 40 dias guardados na memória, uma memória individual, mas que foi uma memória coletiva. Lembra do Karl Marx? Coletiva por quê? Porque ela vivenciou juntamente com os moradores de rua. Há ali uma coletividade, mas ela cria, a partir da coletividade, uma memória individual, que ela vai retratar depois num diário que tem a Barbie como interlocutora. Entenderam? As memórias são fundamentais para se pensar também a ideia de lugaridade para a personagem. Não é à toa que o nome dela é Alice, né? Não é à toa. Ótimo. Temos também aqui a pergunta do Nelson Pinheiro. Ele faz a seguinte questão: de que maneira é retratada a influência das paisagens como elementos constitutivos da identidade de um lugar ou de seus habitantes? Eu não consigo assim separar paisagem de identidade e de lugar, porque eu sempre tomo como parâmetro o Dardel, né? E Dardel trabalha demais com essa perspectiva. Quando ele traz a geograficidade, ele já pensa paisagem, ele já pensa lugar, ele já pensa a relação do ser, ontologicamente falando, com o seu estar no mundo. Então, é necessário pensar o tempo todo identidade com memória e com paisagem. Paisagem nessa concepção que nós temos aqui, de momento de vida, de impressões que nós temos sobre a vida e de experiências que nós temos na vida. As experiências moldam a nossa identidade, né? As experiências conformam a nossa vivência identitária. Então, são experiências que nos fazem ter, digamos, esses laços mais estreitos, entrelaçados com a identidade. E a geograficidade e paisagem estão todas eles implicados nisso. Né? Agora, se eu tomar como parâmetro um conceito de paisagem
que é só aquele positivista de contemplar o horizonte, que é que nós tínhamos até então, né? Não, isso não vai me dizer nada, porque contemplar o horizonte é algo passivo. É algo que não há envolvimento do ser com o meio, com o ambiente, com o mundo. Aí sim, eu vou ter algo distante da minha identidade. Quando eu penso em paisagem quanto momento vivido, e vivência é entrelaçamento de ideias, de pensamentos, de sentimentos, aí sim eu vou pensar em identidade. Com certeza. Você tomar, vai em consideração um conceito distante dessas questões ligadas à identidade, vai ser um conceito, eu ainda considero positivista. Né? Por quê? Porque há um distanciamento do ser com o mundo, né? Do ser com o estar no mundo. E aí, pronto, aí paisagem vai ser só contemplação, que não é para Tadel, e nem para mim. Excelente, professora. Mais alguma questão, pessoal? Nelson colocou aí, compreendido, professora. Ah, que bom. Uhum. Se tiver dúvida, vamos lá. Vamos. Aqui é um espaço também de sala de aula, né, Fabiana? Sim, senhora. Sala de aula. Essa articulação entre lugar e lugaridade também chama bastante atenção, né? E tem diferenças, né? Tem essas especificidades, né? A senhora poderia falar mais um pouco sobre essas Sim. relações, professora, entre lugar e lugaridade? Tem um texto do Edward Helf, que está naquele livro Qual o Espaço do Lugar, publicado pelo Eduardo Marândola, pelo Werther Rose e pela Lívia de Oliveira. É uma coletânea de textos. O segundo texto de que eu gosto muito é esse, A Emergência do Lugar, que é do Edward Helf. É um capítulo muito didático, em que vai diferenciar todos os tipos de lugar que ele consegue conceber no mundo moderno e contemporâneo, e mais para frente ele vai conceituar o lugar sem lugaridade. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ler esse texto para discussão mesmo no grupo de vocês. Não sei se vocês já leram, mas ele é muito importante, porque ele vai distinguir lar enquanto reunião, lar enquanto espaço construído, lar enquanto home, lugar, né? Lugar enquanto home, home sweet home. E vai também diferenciar lugar sem lugaridade. E no rodapé do livro, né, desse capítulo, tem uma tradução do Eduardo Marândola, dizendo que a melhor tradução que eles encontraram foi lugar sem lugaridade, porque é placeless and placelessness. Não havia uma tradução do inglês. Então, a tradução melhor que eles encontraram foi essa. E ele vai explicar muito bem ali, né, o Helf, o que ele pensa como lugar sem lugaridade. E o que nós mais observamos nos dias de hoje, nesse mundo da migração, sobretudo, que não vai parar nunca, porque o mundo está em constante migração, é pensar a migração enquanto lugares que estão sendo buscados pelos migrantes, mas que nem sempre vão ser lugares com lugaridade. São lugares para sobrevivência, né? Lugares para a manutenção da vida. Mas nem sempre são lugares em que você cria laços de pertencimento. Né? E aí tem a ver tudo com a identidade, porque a identidade já vai ser outra também. Na medida em que as pessoas migram, elas estão buscando também a sobrevivência e manter a sua vida, mas também vão ter a sua identidade modificada, transformada, quando não fragmentada. Está lá em Stuart Hall já essa noção. Né? Então a gente consegue ver claramente isso no mundo contemporâneo. Seja por motivos torpes, como as guerras, né, que obrigam as pessoas a saírem de seus lugares de origem, de seus lugares mesmo consolidados, seja por questões políticas ou mesmo econômicas, ou então pela fome, inclusive. Né? A fome expulsa a pessoa do seu lugar, muitas vezes, né? Para buscar uma melhor condição de vida. Então, às vezes as pessoas encontram, né? Puxa, para o lugar onde eu fui, eu consegui me identificar plenamente.
Aqui sim, me sinto pertencer a esse lugar. Aí sim, haverá pertencimento, haverá uma identificação, haverá a inclusão da pessoa. Mas grande parte das vezes não. Né? A gente pode dizer que os ucranianos que se refugiaram na Polônia, no Brasil, dos lugares do mundo, não querem voltar para a Ucrânia um dia? A gente pensa que sim. Né? Mas sabe-se lá como é que isso vai ser. Que Ucrânia eles vão ter. Né? Agora no Oriente Médio, a Palestina, por exemplo, que sempre buscou um lugar, a Palestina, né? Sempre buscou. A faixa de Gaza tornou-se um lugar. Para muitos lugares sem lugaridade, mas para muitos era um lugar, que construíram toda a sua vida na faixa de Gaza. Né? Como é que isso vai ser agora, daqui para frente? Estão sendo expulsos cada vez mais. Vão para o Egito? Vão para onde? Para o deserto do Sinai? Como é que isso vai ser? Né? Enfim, são questões que a gente tem que pensar com bastante cuidado, porque estamos vivendo todos os dias essa conjunção de fatores que implicam memória, identidade, espaço, lugaridade, pertencimento, migração, né? Exílio, expatriação, por aí vai. Espero ter respondido a quem me perguntou. Sim, ficou perfeita a resposta, professora. Muito obrigada. Tem mais alguma questão, gente? José Raimundo colocou massa isso, né? A gente percebe o interesse também dos nossos discentes aqui de Codó por essas questões, né? O Que pessoal bom. sempre se mostra bastante aberto para essa perspectiva, né, da geografia, a gente sempre estimula esse interesse, porque a gente observa a necessidade, né, dessas abordagens, desses pensamentos, principalmente quando a gente considera aqui uma licenciatura interdisciplinar em ciências humanas. Afunila para a história, mas ela é essencialmente interdisciplinar. E a Sim. gente traz essas potencialidades, né, da literatura, dessas geograficidades que estão presentes na literatura também, para entender um pouco melhor, né, com um pouco mais de sensibilidade, essa realidade na qual nós estamos inseridos, né, na qual nós vivemos. Né? Então, trazer essas questões, né, de espaços vividos, lugares, lugaridades, né, e essas outras noções aí que são caras a esse pensamento da geografia humanista cultural, são bastante instigantes. São muito bons e também são muito instigantes, porque fazem a gente refletir tanto sobre aspectos positivos, vamos dizer assim, e às vezes o Tuan faz essa reflexão também, né, dos espaços felizes, tal, das experiências consideradas boas, das experiências afetivas com os Sim. lugares, mas também chamando para também trazer um pouco dessa realidade que é tão dura, né, das experiências difíceis, das experiências ruins Sim. ligadas aos diferentes espaços geográficos e também relacionados às diferentes geograficidades, né, esses laços aí que é, que nos entrelaçam à Terra e aos diferentes ambientes, trazendo também links com a questão de políticas públicas, né? Essas problemáticas também nos despertam para a questão de políticas públicas. Então, a gente vê muitas potencialidades nessa geografia humanista cultural. Tem muita gente que critica, né? Não é fácil. Diz que é utopia, que diz que é romantismo, mas não é. Geografia humanista cultural é uma coisa extremamente séria e extremamente importante, sobretudo no contexto desse mundo que a gente vive, né, que é tão pesado, né, que é tão massacrante, que são realidades de tanto sofrimento. Então, a gente gosta muito dessa parte desses estudos e a gente estimula mesmo. E obrigada, professora, já fazendo agradecimento, né? Obrigada por compartilhar o seu conhecimento, né? Por se disponibilizar para estar conosco aqui nessa tarde, pessoal do grupo
do Geocultural Maranhão, né, o pessoal aí também de outras universidades, pessoal da sociedade civil, e quando a gente faz essas atividades em formato online, é justamente para possibilitar uma ampla participação, né, para que não fique só na academia, não fique só entre nossos muros, mas aproveitando as potencialidades dessas tecnologias para difundir os conhecimentos, né, ainda mais ter um alcance maior. Então, a gente só tem a agradecer e também reforçar esses nossos laços, né, as Uhum. nossas colaborações, nos colocar também à disposição para colaborações, esses diálogos aí entre Geocultural Maranhão e Geplit, né, o programa lá de programa de cultura e programa de pós-graduação em cultura e Cultura e sociedade, sempre sociedade. acompanho também as atividades, sempre os trabalhos bem interessantes sobre essas Uhum. temáticas, e a gente está sempre aí, está sempre atenta a essas publicações também, né, essas discussões que são feitas no mestrado, que são feitas também na graduação, então é sempre muito bom. Então, obrigado também a todas as pessoas presentes, né? E agora eu passo a palavra para a professora, para ela fazer as suas considerações finais. Uhum. Fabiana, eu acho que vou convidá-la também, você e os que estão aqui presentes do seu grupo, para participar também das atividades do GEPLIT. Nós vamos fazer uma reunião hoje, mas eu vou tentar dizer para eles, vamos pensar em convidar a Fabiana a fazer uma palestra conosco e tal. Vai ser muito bom essa troca, viu? Acho que a gente, evidentemente, tem no grupo, né, não só alunos de letras, tal, mas é importante trazer vocês que estão na geografia diretamente para dialogar conosco, porque a gente sabe muito bem que fazemos o diálogo, mas é bom ouvir o outro lado sempre, né? Ou seja, como é que a geografia está pensando questões que nós estamos pensando na literatura, né? E vice-versa, quer dizer, eu trouxe hoje uma leitura literária a partir de um viés geográfico, né? Mas vocês podem muito bem fazer conosco o contrário também, né? Trazendo o viés geográfico para um texto nosso literário que a gente vai discutir. Eu vou te convidar, daqui para frente eu vou fazer esse convite mais formal, tá bom? Aí depois você leva o grupo também para essa. Sim, como participar? Wendel, assim, é uma coisa bastante livre, assim, né? A gente não tem assim, critérios para quem pode participar. Quem tem interesse, né? As reuniões estão voltando, porque eu fiquei um tempo afastada por problemas familiares, então nós estamos voltando às sextas-feiras. Hoje nós vamos ter uma reunião às 18 horas, né? Então, você pode participar, caso tenha interesse, né? Eu posso até depois pedir para a Rayana, que está aqui, deixar com você o nosso, né, o nosso endereço, o link da sala, né, que já temos um link, né, da sala, vamos ter uma discussão hoje também. Então, assim, a gente tem ampliado bastante também as discussões. Eu tenho relutado em ficar sempre no formato virtual. Eu também gosto de fazer um pouco presencial, né? Mas em função de eu ter ficado fora um tempo e de estar voltando agora, então eu vou manter ainda virtualmente. Ainda mais que há participantes de fora do Maranhão, né? Tem um ex-aluno que está na Bahia, outro que está em São Paulo, outro que está em Campinas. Então, eles querem participar e tem que ser desse formato. Eu acho que esse formato, viu, Fabiana, é o formato do lugar, tá? Obrigada, Rodrigo. O formato virtual, por mais que o Ralph dissesse, é lugar, sem localidade, não. Para nós virou lugar, né? A gente está se situando muito nesse ambiente do rural, né? Nesse ambiente. Tá. Divulgar as redes sociais do grupo e tal. Isso. Acompanhar o trabalho de vocês. Muito obrigada. Tá bom? Nós vamos fazer isso com mais afinco, tá? Então, agradeço mais uma vez o convite que me foi feito. Foi um prazer imenso estar aqui, falar dessa aliança entre literatura e geografia me atrai muito, né? Me atrai muito, me sinto muito à vontade de falar sobre essas questões, ainda mais trazendo um texto literário que eu gosto muito, como é esse que eu trouxe, o 40 Dias, e que espero que vocês leiam o romance se vocês gostem. É possível baixar esse romance, tá? Ele está disponível no download. Quem puder comprar, eu acho melhor o livro físico, mas se não tiverem condições, podem baixar, vão encontrar facilmente essa obra. É um romance maravilhoso, né?
Então, muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma com o grupo de vocês, né? Agradeço imensamente, essa tarde foi muito agradável, o tempo passou, nem percebi, né? E estou disponível para mais algum momento, caso vocês tenham interesse, né? E vice-versa também, tá bom? A Rayana colocou aqui, ó, o link da reunião do GPLIT, tá? Nós vamos ter reunião hoje. Obrigada, Rayana. Caso alguém tenha interesse em participar, nós vamos estar lá hoje. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço o convite, professora, e me coloco à disposição. A gente está aqui em Codó, né? Mas se houver possibilidade de participar virtualmente, vai ser virtualmente. De vez em quando eu estou em São Luís, né? Sempre gosto de dar uma passada no NEPA, gosto de dar uma passada lá pelo CCH. Então, esses links aí continuam muito vivos, né? No nosso coração, no nosso pensamento também. São os lugares de origem, né, Fabiana? O NEPA é um lugar para mim, né? Um lugar bom, né? Onde tive experiências boas e sempre recordo disso aí com muito carinho. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e convidar o pessoal aí, né? Para a palestra 3, a terceira palestra do nosso ciclo 2023, será no dia 24 de novembro, no mesmo horário, né, às 14 horas, a gente vai divulgar também o card, e será com o professor Antônio Cordeiro Feitosa. Né? O professor Cordeiro foi meu orientador. Conheço. Professor Cordeiro é esposo da professora Márcia, foi meu orientador da graduação, foi meu orientador do mestrado, também me acompanhou, né, na época do doutorado. Ele não foi meu orientador mais, participou também da minha banca, sempre me dando orientação, né, sempre com vínculo aí com o meu orientador, e agradeço bastante, né, só tenho a agradecer ao NEPA e ao professor Cordeiro especialmente. E aí, no dia 24 de novembro, ele vai fazer uma palestra, né, fazer um link entre paisagens e geograficidades, dando continuidade aí ao que a gente vem discutindo desde dos ciclos passados, né, das palestras passadas, e eu tenho certeza que vai ser excelente. Então, o professor Cordeiro tem muita experiência em relação a paisagens e também tem se dedicado ao estudo, né, de geograficidades, com essa perspectiva também humanista. Então, muito obrigada, gente, e a gente espera vocês nas próximas atividades, vai dar tudo certo, e a gente só tem a manifestar a nossa gratidão, né? Assina, espero que vocês tenham assinado a lista de frequência, e estamos à disposição. O Geocultural Maranhão é um grupo que vocês sabem, está sediado aqui no Campus Codó, mas é um grupo aberto, né? Um grupo que a gente dialoga e que a gente acha muito positivas as trocas, os compartilhamentos, né? Então, quem quiser também ter esses compartilhamentos com a gente, é só nos procurar. A gente tem a rede social, as redes sociais, tem o Instagram do grupo, e vocês podem entrar em contato com a gente por lá também, certo? Obrigada e até as próximas. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Um abraço, querida. Tchau. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.